Aqui tem o QR Code, QR Code da mensagem de hoje, e eu acho que todo mundo na vida já parou para pensar assim, qual que é o sentido da vida? Para que eu fui criado, né? Como é que eu vivo uma vida com propósito? E é muito engraçado porque muitas vezes a gente conquista coisas que a gente acha que vão ser assim, o auge, que nós vamos ficar plenos, cheios. Então é um novo emprego, é uma nova unidade de empresa da sua empresa, é um faturamento X que você achou que aquele faturamento ia deixar você bem, ter filhos, né? E ser pai, ser mãe, você conquistar um campeonato naquilo que você pratica, no esporte, alguma coisa que você acha que aquilo vai te deixar completamente pleno, mas é uma alegria passageira. E aí você conquista aquilo, e às vezes quando você deita no travesseiro, você fala assim, poxa, e amanhã? Como é que vai ser, né? E é interessante porque hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, e esse mundo hoje hiperconectado, nós estamos todos mega conectados, isso é muito bom, né? Então você pode curtir um story, ver uma foto de uma pessoa que você não poderia ver, que mora em outro estado, ou que mora na sua cidade e você não vê ela nunca, né? Mas você curte, mas a gente está conectado, mas a gente se sente sozinho. A gente pode estar rodeado de pessoas, mas a gente desaprendeu a nos relacionarmos. Nós, muitas vezes, estamos em casas seguras, apartamentos seguros, mas nós nos sentimos completamente desprotegidos, né? E acho que também com o crescimento da violência, hoje é difícil você andar com o celular na mão, né? Essa semana um membro nosso aqui, subir no meio-fio, levar o celular, logo ali na Afonso Pena, e aquela loucura toda, e vários têm passado por isso, né? Então a gente tem esse sentimento de segurança, às vezes, só de deitar na cama, né? Tá tudo bem na sua vida, você deita na cama e fala assim, nossa, estou inseguro, estou oprimido, o que eu faço com isso? E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos numa série que chama Na Mesa com Jesus. E essa série é quando o apóstolo João, ali no Evangelho de João, ele ali está no cenáculo, né, que é o lugar, um lugar no alto de uma casa, que foi emprestada para Jesus para ele ter a Páscoa com seus discípulos. E ali Jesus tem um bate-papo com eles antes de ele ir para a cruz. Isso aqui é antes, 24 horas, menos de 24 horas antes de Jesus ser crucificado. E aí isso é relatado de forma detalhada por João, que é o último evangelho a ser escrito, do capítulo 13 até o capítulo 17. E essa é uma série que eu falei assim, vamos fazer essa série 4 semanas até o acampamento, ótimo, não sei o quê. Nós estamos no 7. E vai pelo menos até o 9, porque você vai olhando para aquilo e fala assim, não, eu não posso falar disso mais isso, eu tenho que falar disso e depois disso. De tão rico que é as instruções de Jesus para os seus discípulos, é o último momento assim, de qualidade que ele tem com eles antes de morrer, e depois na ressurreição ele tem mais alguns momentos, né? Então nós falamos sobre tudo. Falamos sobre o serviço que eles estavam ali para servir quando ele lava os pés, a ansiedade deles e o medo deles de Jesus quando ele fala assim, estou indo morrer. Ele fala, não. Aí ele fala assim, gente, vocês não precisam ficar ansiosos, eu vou deixar a minha paz com vocês, a paz ninguém dá. Você não consegue produzir, eu que dou essa paz para vocês. E aí depois ele fala da importância da vida dele, da vida eterna dele, que é o que ele vai falar hoje um pouquinho também disso. E aí ali nessa figura da videira, né, do João 15, ele fala, vocês têm que estar conectados a mim, se você ficar conectado a mim, você vai ter essa vida verdadeira, você vai viver essa vida com propósito. E aí ele continua caminhando, mas ele fala assim, olha, essa vida com propósito, ela é vivida com o Espírito Santo de Deus em você. E é isso que eles falam, quando os discípulos ficam tentando segurar ele, depois que ele ressuscitou, ele fala assim, não, eu tenho que subir para o Espírito descer, porque o Espírito é Cristo em nós, o Espírito que traz vida, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos dá o poder para vivermos a vida cristã, que sozinhos nós não conseguimos. E aí ele fala depois sobre essa tristeza que vai ser transformada em alegria, que vem a partir da morte e ressurreição dele, que nós falamos na semana passada, e ele termina esse bate-papo assim. Então nós chegamos exatamente nesse ponto. Sabe aquela hora que você acabou de conversar com alguém e a pessoa está te contando um monte de coisa complicada da vida dela? E normalmente, né, a gente cristão, a gente faz isso. No final a gente fala assim, então deixa eu orar por você. Não é verdade? Então, essa semana eu visitei um amigão meu no hospital, fiquei lá com ele 1 hora e meia, e no final, falei, cara, deixa eu orar por você. Fui lá, impus as mãos e orei. O que a gente ora nessas horas? A gente pede para Deus tudo aquilo que a gente acha que aquela pessoa precisa, não é verdade? A gente abre o nosso coração para Deus e fala assim, Deus,
traz cura. Por exemplo, ele estava lá operado, cura ele, Deus, traz força para ele viver essa batalha, para ele conseguir romper essa batalha que ele vai passar agora, nesse momento de luta, né, que operação, tem pós-operatório, tem aquilo tudo. Então, aquela hora, eu peço para Deus tudo que eu acho que aquela pessoa precisa, dentro do contexto da nossa conversa, e aquilo que Deus às vezes até coloca profeticamente nas nossas bocas, né, para falarmos para aquela pessoa. E agora imagina se fosse Jesus fazendo isso. E é isso que ele faz. Depois de instruir os seus discípulos a respeito da vida que eles tinham que viver, daquilo que eles tinham que fazer, de tudo, ele fala assim, agora eu vou orar. E é interessante porque você tem Jesus nos evangelhos, Jesus orando várias vezes, não é verdade? Mas você tem pouquíssimos relatos do conteúdo das orações de Jesus. Você tem ali, quando ele fala alto ali, por exemplo, para o Lázaro sair do túmulo, não é verdade? Você tem mais uma ou outra, mas essa talvez seja ou ele ensina os discípulos a orarem, mas ele não está orando, essa talvez seja a oração mais extensa de Jesus. João 17. Então ele está orando ali pelos seus discípulos, e dentro dessa oração, ele pede a Deus 5 coisas que são importantíssimas para que nós possamos viver uma vida plena em Deus. 5 coisas cruciais para termos essa vida com propósito, que é entendermos e vivermos na proteção de Deus, que é vivermos uma vida consagrada a Deus, é entendermos que essa vida consagrada ela só acontece na verdade de Deus, é que nós, para vivermos uma vida protegida em Deus, uma vida com propósito, nós temos que ter unidade uns com os outros dentro do meio cristão, e nós temos uma missão para fazer. Nós temos um chamado, algo maior do que as nossas vidas para vivermos. Então tem 5 coisas aqui que eu falei assim, isso é coisa demais para eu falar num domingo só. Então, nesse domingo, hoje, eu quero falar só de 2. Eu quero falar das primeiras, que é a proteção e também a consagração, que já são 2 temas bem grandes. Então, vamos lá. João 17, 1 e 2, e aí vamos até o 16 hoje, devagarzinho. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Então ele fala, chegou a hora, e como a gente falou na semana passada, toda vez que você vê essa palavra hora no Evangelho de João, é o momento da crucificação. Então ele fala assim, chegou a hora das trevas, chegou a hora de encarar a morte, chegou a hora de receber o cálice da ira de Deus sobre a minha vida, chegou a hora em que tudo o que Jesus fez, que é abrir mão da sua glória, se fazer homem, encarnar, viver, ser tentado e não pecar, ser provado, tudo isso foi feito para culminar nesse momento da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Ele fala assim, chegou a hora, agora não tem para onde correr, né? Lá no Getsemane ele tem até um momento muito emotivo em oração com Deus, mas ele fala assim, glorifica o teu Filho. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jesus abriu mão da sua glória para se fazer homem. Então ele tinha toda a glória. E o que significa glorifica o teu Filho? Ele está falando assim, olha, a cruz, ela não é uma derrota. A cruz é uma vitória. A cruz, ela vai ser o momento em que a cruz, e depois a ressurreição, claro, vai coroar Cristo como Senhor de todas as coisas. Então, a partir desse momento, a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, ele vai fazer o quê? Vai assentar à direita de Deus. E quem sentava à direita, esse lugar de honra, eram os príncipes, eram os reis, esse lugar de honra que Jesus já tinha. Ele vai voltar para o seu lugar de honra, que é dele de origem. Então ele fala assim, olha Deus, chegou a hora do Senhor mostrar para esse povo o paradoxo da cruz que nós vimos no nosso retiro. Que aquilo que para muitos era derrota, para a gente é vitória. Porque eu vou fazer algo que vai transformar a vida da humanidade. Então ele começa a falar sobre isso, tipo assim, por que Jesus encarnou? Por que o Filho de Deus se fez homem? Ele encarnou para dar a vida eterna. Ele encarnou porque a criatura de Deus, os homens, né, a humanidade, ela estava fora, ela estava longe de Deus, separada de Deus pelo pecado. Então ele precisa de conceder a vida eterna. Ele precisa te dar essa vida eterna. Essa vida eterna, gente, ela não é merecida. Eu não mereço, você não merece. Ninguém merece. Ele escolheu nos dar, nós recebemos, porque Deus escolheu nos dar, e escolheu dar a própria vida por ela. E ele fala assim, olha, mas eu vou conceder a vida eterna para cada um daqueles que lhe deste, ou que deste para o Filho, que ele está falando dele mesmo em terceira pessoa. Quem são essas pessoas?
Porque Jesus tem autoridade sobre todos, é ou não é verdade? Sobre toda a humanidade. Mas ele vai conceder vida a alguns. Ele vai conceder vida só para aqueles que pela fé se apropriarem dessa verdade, dessa vida e conhecerem ele. Nós vamos falar um pouquinho mais disso nessa oração, pessoalmente. Então quem recebe a vida eterna? Todos aqueles que o Pai deu para Jesus. Todos aqueles que recebem e entendem que esse presente é para eles, que se arrependem diante do Senhor. E aí no verso 3, é um dos principais versículos dessa oração, ele fala assim: a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Olha que interessante, o que é a vida eterna? Então a vida eterna, então, não é ficar eternamente em algum lugar, não. A vida eterna é conhecer Jesus e conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer, e conhecer nesse sentido da Bíblia, não é você ter ciência de, não é você saber como que funciona, o que aconteceu com Jesus, é conseguir explicar isso, não é uma informação. Conhecer é muito mais do que isso. Conhecer é experimentar, é aprender por meio de um relacionamento. Quando você fala que conhece tal pessoa, quer dizer que você já andou com ela, que você sabe do caráter dela, que você sabe o que ela é boa, o que ela não é. Você conhece. Então, conhecer Jesus é muito mais do que saber, é você ter um encontro com Ele que está vivo. Conhecer Jesus é você ter seus olhos abertos para algo espiritual e o seu coração começa a sentir algo diferente e você se arrepende, porque quanto mais perto da luz, mais as suas impurezas elas aparecem. Quanto mais perto do belo, mais a imperfeição fica mais feia. Então, quanto mais nós chegamos perto de Jesus, mais nós nos reconhecemos como pobres pecadores. Então, se Ele se revela a cada um de nós, a primeira coisa que vai acontecer é falar assim: olha, eu sou um pecador, eu não mereço, mas eu recebo, porque o Senhor fez isso. Então, Ele tira aquela culpa do pecado que nós começamos a entender que ela existe, e nós recebemos pela fé a vida eterna, e a Bíblia chama isso de um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho, essa vida eterna, é caminhar junto com Jesus, é ter intimidade, sabe? É isso que Jesus está mostrando nessa oração. Ele está conversando com Deus, porque ele tem intimidade com Deus. Essa é a essência da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm um relacionamento perfeito entre si, eles se servem, eles se abençoam. É isso que Ele espera para cada um de nós, é uma das principais... um dos principais motivos dessa oração, ou focos dessa oração, que é a unidade, que nós não vamos falar hoje, mas ele está falando assim: olha, do jeito que nós andamos junto, Deus, do jeito que nós nos conhecemos, eles precisam te conhecer, eles precisam me reconhecer. É o que o Antigo Testamento nos ensina sobre ter Deus como centro das nossas vidas, colocar Ele no centro da nossa vida. Então Jesus deixa claro aqui, gente, que nós podemos viver uma vida morta. Olha que loucura. Você pode estar vivo, mas você está morto. Você pode estar caminhando, está tudo bem, ou não está tão bem assim. Você pode estar achando que você está bombando, mas existe uma morte dentro de cada um de nós, porque nós não estamos conectados com o autor da vida. Porque a verdadeira vida eterna é isso. Conhecer a Deus, e significa ter relacionamento. Né? A gente vai chegar na Paraíba e vai falar assim: eu vim aqui falar de Jesus para vocês. Eles falam assim: mas Jesus é meu melhor amigo. Olha aqui. Eu tenho aqui um crucifixo com ele, e eu olho para ele todo dia, e do lado está a bandeira do Flamengo, né? Porque todo mundo lá torce para o Flamengo. E aí, você fala assim: não, mas não é isso que eu estou falando, não é saber que Jesus existiu, é se relacionar com Ele como um amigo, é sobre um relacionamento. Então, a vida eterna, ela não é só um destino futuro. Lógico que é um destino futuro, porque nós temos aí essa nova Jerusalém, essa casa de Deus, essa cidade de Deus, mas é um relacionamento real, verdadeiro, presente com Deus. A vida eterna começa hoje, meu irmão, se você se conectar com Jesus. E a sua vida eterna já começou no dia que você se veio com arrependimento e fé e encontrou uma nova vida. E essa nova vida, ela abre os nossos olhos para uma nova realidade. Ela abre o nosso coração para novas formas de entendermos os nossos sentimentos. E o cristianismo, ele entende que essa nova realidade é a verdadeira realidade. A nova forma de enxergarmos a vida é a verdadeira vida. E às vezes nós estamos cegos para a verdadeira vida porque nós não nos conectamos com o autor da vida. E aí nós começamos a encontramos com o único e verdadeiro e Deus real. E aí nós começamos a ver que nós temos vários deuses falsos. Você pode ir num
não ter nenhuma imagem que você adora, ou pode ter, não sei, mas você começa a ver que o dinheiro, ele pode ser um senhor da sua vida. Jesus falou, né, que o dinheiro, ele é a essência, né, o princípio de todos os maus. O dinheiro pode estar acima do que o autor da vida tem para você, ou de quem ele é para você. O poder, o controle, a autoridade, pode estar acima daquele que ele é, e muitos líderes religiosos, inclusive evangélicos, se perdem nessa cobiça pelo poder, e perdem essa humildade, onde o autor da vida perde o seu lugar na escala de prioridade da vida deles. Nós temos os prazeres, e todos nós amamos, né? Se prazer fosse ruim, não chamava prazer, não é verdade? Mas esses prazeres, eles começam a ser reajustados e alinhados dentro da vontade perfeita de Deus, a partir do momento que nós começamos a entender que o nosso maior prazer é conhecer Jesus. Que o nosso maior prazer está na presença dEle. Isso que é a vida eterna, está entendendo? E tudo começa quando você entende que você é um morto-vivo, ou um vivo-morto. Porque aí você morre, quando você entrega a sua vida para Jesus, e você vira um morto-vivo. A vida eterna, gente, ela não é merecida. Nem a pior pessoa do mundo, nem a melhor pessoa do mundo merecem. Ela é um presente de Deus. Ela é um dom de Deus, é concedido por Deus, é dada por Deus, é revelada por Deus, é doada por Deus, é recebida pela fé. Ela custou caro, mas para nós é de graça, meu irmão. Só que ela precisa vir com uma revelação de quem Jesus é. E ele continua orando, falando assim, olha, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Está vendo a glória dele? Glorifica o Teu Filho. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a Tua palavra. Essa semana eu fiquei intrigado com o comecinho desse versículo. Eu revelei o Teu nome àqueles que me deste do mundo. E, lógico que, né, já tinha um contexto, já sabia muita coisa sobre isso, mas eu falei assim, gente, eu preciso de mastigar isso aqui mais para mim. E dentro dessa, orando, lendo, buscando, é interessante nós lembrarmos que toda vez que a Bíblia fala sobre o nome, ou revela o nome, ele está falando do caráter da pessoa, da identidade da pessoa, da natureza da pessoa, da missão da pessoa. Se eu falar com você sobre Madre Teresa de Calcutá, você tem uma noção sobre o caráter, a identidade, a missão. Vladimir Putin. Caráter, identidade, missão, é ou não é verdade? E por aí vai, não vou dar mais exemplo não, tá bom? Mas isso é importante, que Jesus falou assim, olha, eu revelo o teu nome. E revelar o nome aqui, gente, às vezes a gente passa corrido isso aqui e fala assim, é Deus. Não, não é Deus, é quem Deus é. A essência de Deus, o caráter de Deus. Jesus revela quem Deus é. Então ser cristãos, gente, não é você tomar uma decisão de seguir tantas regras. Não é você aderir uma religião que você dá dinheiro para a igreja, que você deixa de fazer certas coisas que não são legais para Deus, e aí a partir daí você é uma pessoa bacana porque você fez o bem de acordo com a Bíblia. Isso não é cristianismo. Isso é a consequência de Deus em você. Ser cristão é o nome de Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus, entrar em você pelo Espírito de Deus e de dentro para fora, você começar a ser transformado, o seu caráter, a sua missão, a sua vida, a sua identidade, tudo muda em você. E você começa a ser mais parecido com Jesus. Aí você começa a dar dinheiro para a igreja, aí você começa a ajudar as pessoas que estão ao seu redor, aí você começa a doar seus certos talentos, seu tempo, aí você começa a ver sexo de uma forma diferente, a ver dinheiro de uma forma diferente, a ver amizade de uma forma diferente, a ver poder de uma forma diferente, tudo, trabalho de uma forma diferente, tudo muda. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você nasceu de novo. É o Criador te refazendo. É o Criador te tocando, sabe, quando Jesus é tocado e fala assim, saiu de mim poder, daquela mulher do fluxo de sangue, fala assim, que é o Jesus, está todo mundo encostando em você, né? Falou, não, foi um toque diferente, saiu de mim poder,
E esse poder que saiu dele, naquela mulher que curou ela, é o mesmo poder que encosta em cada um de nós e vai curando as nossas vidas, curando os nossos corações, né? O apóstolo Paulo fala que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos opera no meio da igreja. O mesmo poder opera em mim e em você. Então esse poder, ele vai transformando o nosso coração, nos dando uma nova mentalidade, nos dando uma nova forma de viver, uma nova vida, uma forma diferente de ver o mundo. E ele fala, né, aqueles que me deste do mundo. Ele fala, sempre foram teus. Ele fala, os deste a mim. É interessante, nós podemos falar sobre muitas coisas sobre isso, mas eu queria falar uma coisa sobre isso. Jesus está falando assim, olha, Deus me deu essas pessoas, sabe por quê? Porque o Evangelho não é o homem indo a Deus. O Evangelho é Deus vindo ao homem. O Evangelho é Deus te escolhendo e falando assim, você é meu e eu vou morrer na cruz do Calvário por você, porque eu quero reconciliar o nosso relacionamento. O Evangelho é Deus concedendo vida ao homem, é Deus amando o homem primeiro e nós amamos porque Ele nos amou. Isso é diferente de qualquer religião, meu irmão. Toda religião é, siga tais regras e você vai ver Deus. Siga tais regras e você vai se tornar uma pessoa maior. O cristianismo é, Jesus fez tudo por você, receba pela fé e seja salvo. Jesus vem até nós. E a partir daí a gente quer ser, eles obedeceram a tua palavra. Mas eles não obedeceram para ser salvos. Não, eles receberam essa palavra. E a partir daí eles são transformados por essa palavra, por esse Deus, por conhecer esse caráter. E a consequência disso é obedecer. Porque ela vem do conhecimento, ela vem do amor e não o contrário. E aí Jesus continua, agora, eles sabem que tudo que tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Ele começa a falar muito sobre essa questão de transmitir a mensagem e ela ser aceita. E eu queria rapidamente falar uma coisa em cima disso aqui. O nosso papel, gente, não é ficar cobrando obediência das pessoas, principalmente as que não creem. O nosso papel é transmitir a mensagem. Se crer na mensagem, a pessoa obedece. Se Jesus transformar, a pessoa obedece. Lógico que quando nós estamos falando com os de dentro, com aqueles que já se dizem cristãos, que acreditam na Bíblia, você vai falar assim, velho, mas você não acredita na Bíblia? Para que você vive desse jeito e desse jeito? Isso é uma coisa consequente, uma consequência disso. Mas, de forma geral, o nosso papel é transmitir a mensagem. É levar essa mensagem para que eles aceitem, para que eles saibam quem Jesus é, para que eles conheçam a Jesus e para que eles creiam em Jesus. Transmite a mensagem. Porque às vezes a gente fica muito focado em obedecer essa mensagem. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Gente, por quem que Jesus orou aqui? Ele orou por todo mundo do mundo? Não. Não orou. Ele fala assim, eu não oro pelo mundo. Ele orou por todos aqueles que um dia iriam entregar sua vida para Ele. Ele ora pela igreja. Ele ora pelos santos. Ele ora pelos redimidos. Ele ora pelos salvos. Ele ora por essas pessoas que vão glorificar Ele. Por essas pessoas que vão ser a parte visível de um Deus invisível. Por essas pessoas que vão levar a mensagem dEle até os confins da terra, e que vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vão ensinar as pessoas a obedecer tudo aquilo que Ele nos ensinou. Ele ora por todos aqueles que se entregaram por Ele. Quer dizer que Jesus não ama todo mundo? Claro que Ele ama. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Mas a partir do momento que você tem a vida eterna, você entra nessa oração. Você participa dessa oração. Porque se Deus não tivesse amado o mundo, Jesus não tinha vindo, gente. A questão não é que Jesus não amou o mundo, mas essa oração é uma intercessão por aquela pessoa. Eu falei que eu estava orando pelo meu amigo que estava na cama do hospital na quarta-feira à noite. Eu não estava orando pela Bela, minha esposa. Eu não estava orando por ninguém daqui que está aqui nesse momento. Eu estava orando por ele. E pedindo algo por ele. E aqui Jesus concentra
toda a sua atenção e todas as suas bênçãos e tudo que ele está falando na igreja, meu irmão. Na igreja, nas pessoas que são deles. E ele é glorificado por meio deles. E ser glorificado por nosso meio não é nós fazermos pela nossa força, mas é pela atuação do poder de Deus em nós, pelo nome dele em nós. Nós levamos essa mensagem. E aí ele vira, né? Então ele falou muito sobre conhecer a ele, porque tudo começa aqui, gente. Se você não conhecer a Jesus, o resto dessa oração não faz sentido. E eu oro para que ela faça sentido para todos que estão aqui no final de hoje, ainda hoje. Porque no versículo 11 ele fala: agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo, tu me deste teu nome, teu caráter, tua vida. Agora, protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Protege-os com o poder do teu nome. Dentro do caráter de Deus, dentro da essência de Deus, dentro dos atributos de Deus, guardados no poder de Deus, com a graça e com a misericórdia de Deus, nós estamos protegidos, meu irmão. Nós estamos guardados. Onde que nós encontramos essa proteção? No nome dele, no sangue de Jesus, meu irmão. Se você está dentro dessa aliança, Jesus vai falar, antes de subir para o céu, ele fala assim: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Eu estarei ao seu lado. Então, ele já foi, essa segurança já nos foi dada, e muitas vezes nós ficamos com medo. Muitas vezes nós tememos várias coisas, esquecendo que nós estamos guardados em quem Deus é. Nós podemos descansar na soberania de Deus. Nós somos guardados não porque nós somos bons, mas porque existe uma aliança inquebrável de Deus conosco, que foi assinada por mim e por você e por Deus, pelo próprio Deus. Só Ele assinou, porque se nós assinássemos, a gente ia quebrar a nossa assinatura. Ele fala para que estejam unidos, isso é tema para a semana que vem, mas ele está falando assim, olha, eles vão estar protegidos, e essa proteção, ela também vem quando eles, caminhando juntos, eles têm uma identidade de povo de Deus. Dentro dessa unidade, eles demonstram e vivem o caráter de Deus, a essência de Deus, o poder de Deus. Gente, existe algo que acontece no meio dos relacionamentos entre cristãos, que é impossível de acontecer em qualquer outro tipo de relacionamento humano, porque a presença do Deus vivo por meio de Jesus está. Ali ele derrama a sua bênção na comunhão, como o salmista fala, que vai derramando de cima para baixo, na barba do Arão, que é o sacerdote, ou seja, a partir de Jesus, e esse óleo, o Espírito de Deus vai se espalhando no meio do corpo de Cristo e no meio do mundo, em toda a humanidade. Então a gente encontra essa proteção nele, e essa proteção e essa unidade, ela é importante para o testemunho público, questão para a semana que vem, mas também ele transforma a qualidade dos nossos relacionamentos. Quando Jesus é o centro da sua vida, quando você é alcançado por Jesus, gente, muita coisa vai mudar na forma como você se relaciona com as pessoas. E como? Continuando, do 12 ao 16, durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Está vendo? O nome vai voltando toda hora. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Então, exceto Judas, que nunca foi dele, né? Agora, vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Então Jesus fala assim, olha, orando para Deus, Deus, aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, não. Judas já estava predestinado a negar. Eu guardei, eu protegi, e o Senhor vai fazer a mesma coisa com esse povo. Vai guardar, vai proteger. Agora vai proteger de quê? Primeiro, Jesus vai te proteger de você mesmo, meu querido. Segundo, Jesus vai te proteger e vai me proteger do mundo. E terceiro, ele vai nos proteger das ciladas de Satanás. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Por que ele vai nos proteger de nós mesmos? Porque nós temos falta de fé, nós temos ansiedade, nós temos várias situações, medo, nós temos as nossas próprias falhas que nos afastam de Deus,
que nos fazem enfiar os pés pelas mãos, que nos fazem tomar decisões erradas. E ele fala assim, cara, protege eles disso. Mesmo no meio desse tropeço, Deus está guardando a gente. Protege-os do mundo que os odeia. Sabe por que ele fala que o mundo nos odeia? Primeiro que, se você olhar para a vida desses discípulos, só um morreu de morte morrida, né? O resto tudo foi morto porque eles amavam a Jesus e porque eles proclamavam o Evangelho. Crucificados, por aí vai. Mas o que acontece, vamos falar assim, na nossa vida? À medida que o nome de Deus cresce em nós, que o caráter de Deus cresce no João, cresce em você, que vai crescendo, que nós vamos ficando mais parecidos com Jesus, ele fala, nós não somos desse mundo, a gente começa a ficar muito diferente na forma de agir, na forma de lidar, na forma de responder, na forma de relacionar, da vida das pessoas em geral. E o que acontece? Nós começamos a ficar feio para o mundo. Então tem coisas que, lógico, a cultura vai falar, uau, olha que coisa legal que eles fazem, nossa, ajuda os pobres, uau, que legal, eles fazem isso, vão para Paraíba, tira 10, 12 dias, gasta dinheiro para ir para lá, ficar numa casa pior que a deles, e andar naquele chão de barro, e voltar para casa e ter saudade até do seu vaso. As meninas, 5 minutos para tomar banho. Por que eles fazem isso? Uau, que legal! Mas quando nós começamos a falar de outras coisas da doutrina cristã, fala assim, ah lá que idiota, ah lá que bobo. Então, gente, isso gera repulsa, isso gera estranheza, isso gera perseguição nos nossos relacionamentos. Então ele nos protege disso também, ele nos guarda em meio a essas perseguições que nós vivemos, aos nãos que nós falamos no meio de trabalho e por aí vai. E então nós não somos desse mundo, porque nós nascemos de novo, nós temos a essência, o caráter, a identidade de um outro reino, que é o reino de Deus. Mas ele fala assim, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, não. A minha oração não é que a igreja seja um povo à parte. A minha oração não é que vocês vivam separados, criem uma nação 100% evangélica, radicalmente evangélica. Não é isso. Porque o propósito da igreja, que é assunto para daqui a 2 semanas, é ser luz do mundo e sal da terra. O propósito da igreja é estar no mundo, não isolados, mas protegidos em meio às dores, às perseguições e aos sofrimentos. Dando por imunidade. Né? Ninguém pode votar em você na prova do líder. Não é verdade? Mas ele está orando para que durante o sofrimento, durante a sua peregrinação nesse mundo, a presença de Deus esteja com você. A vida eterna esteja com você. Mas não é só o mundo, não é só eu e você que ele precisa de proteger, não é do nosso pecado somente, da nossa maldade, é principalmente do maligno. E o maligno aqui é Satanás. Porque Satanás, ele usa os poderes dele para nos afastar de Deus. Satanás é pelo menos 3 coisas. A primeira delas é acusador, que vem até da raiz da palavra Satanás. E o que ele faz? Ele olha para você e fala assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei quem você é. Eu sei como você tratou tal pessoa. Eu sei como é que você falou com o porteiro do seu prédio, né? Ontem, como é que você tratou aquela pessoa. Eu sei o que você fez no trânsito ontem quando te fecharam. Eu sei. Você não é santo assim não. Está entendendo? Ele é um acusador. E aí você olha para o sangue de Jesus e fala assim, sim, eu sou pecador, mas ele já pagou o preço. E o meu Redentor vive. Então eu não aceito acusação contra a minha vida, porque o preço já foi pago. Eu já me arrependi, os meus pecados estão perdoados pela cruz do Calvário, e eu vou seguir em frente com a minha vida, porque Jesus me chamou para isso. A acusação cai por terra em nome de Jesus. Eu sou perdoado. Está vendo como ele nos protege de nós mesmos? Ele é tentador. Então ele tenta nos convencer que ao buscarmos os nossos prazeres, ao buscarmos as nossas necessidades de forma isolada de Deus, longe da verdade de Deus, independente de Deus, nós vamos ser saciados. Então ele começa a trazer isso, e como ele fez com Adão e Eva. E ele começa a te mostrar vários frutos que você pode experimentar, mas que vão envenenar a sua vida e te afastar do Senhor. Mas nós lembramos que nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus.
E o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando a tentação vem, eu sou fortalecido em Deus, meu irmão. Existe um Deus que eu vou buscar, existe uma igreja, relacionamentos que vão me ajudar nessa caminhada. E além disso, gente, ele é um destruidor. Um que peneira, como nós falamos essa semana lá no meu pequeno grupo. Ele busca dividir, separar, ele nos deixa vulneráveis para que a gente possa ser destruído pelo mundo, por nós mesmos e até por ele, pelas acusações dele. Ele tenta enfraquecer a nossa fé, nos cegar a respeito de quem Deus é, do que Jesus fez por nós. E aí ele começa a minar o nosso relacionamento com Deus e os nossos relacionamentos uns com os outros. O jargão crente para isso é colocar confusão no arraial. Né? A gente fala assim, não, está rolando confusão no arraial. Quer dizer que está rolando uma confusão danada entre os crentes e que nós precisamos de resolver. A gente acha que foi o Satanás que plantou isso no nosso meio, entendeu? Isso aí você não conhece o jargão de crente, já aprendeu um. É isso que a gente fala, confusão no arraial, meu irmão. Então ele tenta destruir a unidade da igreja, que é a sua força. Porque onde estava a força de Jesus? Na unidade dele com o Pai e com o Espírito. Ele vem para destruir, mas ele está orando, Deus, guarda eles do maligno, Deus, guarda eles do maligno. Então, meu irmão, você está guardado em Deus. Jesus orou por você, Jesus intercedeu por você. Jesus lembrou que ia ser difícil, Jesus sabe, mas você pode descansar em Deus, porque é o maior do que está em nós, do que o que está no mundo. E os últimos versículos de hoje, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Bem, nós vamos voltar nesse texto na semana que vem, para falarmos da verdade. A verdade é a palavra de Deus e a importância dela, mas eu quero falar um pouco sobre consagra-os na verdade. As versões mais antigas têm santifica-os na verdade. E aí ele fala aqui, quando ele fala assim, eu me entrego como um sacrifício santo por eles, as versões vão falar que eu me santifico por eles. Né? Eu me entrego dessa forma. E o que significa consagrar? O que significa santificar? A essência da palavra é separar. Porque quando a gente fala de santidade, até para crente antigo, é uma coisa abstrata. Não é tão objetiva para a gente poder deixar uma coisa mais, um conceito real, palpável para a gente viver. Mas a essência da palavra santidade é separado, ou melhor, totalmente dedicado. Isso que é melhor. O que é essa separação ou essa total dedicação? É aquele atleta que vai competir, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, e ele fica se preparando durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e dessa preparação, ele abre mão de muitas coisas. Ele abre mão de relacionamentos, né? Ele abre mão de tempo com outras pessoas, porque ele precisa de treinar, ele tem um tempo para dormir, ele abre mão de comer coisas deliciosas, como os docinhos gostosos que a gente come, e várias coisas, e ele faz uma alimentação toda regrada. Por quê? Porque ele tem um objetivo, e o objetivo é a medalha olímpica. O que ele está fazendo, de acordo com o significado dessa palavra? Ele está se santificando para a medalha olímpica. Ele está sendo totalmente dedicado a ela. Então ele está se separando de coisas que podem atrapalhá-lo de conquistar essa medalha. Isso é essa santificação. Então quando ele fala assim, consagra-os na verdade, a primeira coisa que ele fala é que não tem como você se santificar sozinho, e a santificação não é pelo que você acha. A santificação, em primeiro lugar, é uma obra de Deus em nós. Porque a santificação ela tem 2 pontos, isso é importante a gente falar. A partir do momento que você entrou para Jesus, que você aceitou Jesus, você é santo, porque você é separado, porque o sangue de Jesus está em você, você não pertence mais a esse mundo, você nasceu de novo. Mas existe um processo de santificação, de desenvolvimento da salvação, como o apóstolo Paulo fala, e é isso aqui que Jesus está falando, olha, vocês precisam se consagrar na verdade, que é a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela revela o quê? O nome de Deus. O caráter de Deus, a identidade de Deus, a vida de Deus, aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então é a partir da palavra que eu vou me consagrar. Então se eu quero ser consagrado a Deus, a minha dieta é a palavra de Deus. O que eu posso comer e o que eu não posso comer, o que eu posso tocar, o que eu não posso tocar, o que eu posso olhar, o que eu não posso olhar, o que eu posso viver, o que eu não posso viver, está lá e em mais lugar nenhum. E não tem outro lugar. Se Jesus é Deus, e Ele é. Então, nós desenvolvemos
a santidade por meio da palavra, e não pelo que você acha que é certo, e não pelo que eu acho que é certo, não pelo que você acha que é bom, pelo que eu acho que é bom, mas é pelo que Jesus falou que é bom, é pelo que a palavra de Deus é bom. E ele fala assim, eu me entrego como sacrifício a eles, né? E eu achei essa tradução da MVT, ela pegou a essência do que Jesus quis dizer, porque quando fala assim, eu me santifico por eles, fica meio aberto, você fica assim, mas o que Jesus quis dizer? Porque às vezes a gente acha que santidade é se tornar uma pessoa melhor, não é verdade? Mas como que Jesus ia se tornar uma pessoa melhor se ele sempre foi perfeito? Então Jesus não estava falando que ele estava se tornando uma pessoa melhor, mais pura. Jesus era 100% puro, 100% separado. O que Jesus está falando é exatamente aquilo que eu te falei do atleta. Jesus, ele estava falando assim, olha, a minha missão aqui na terra é te santificar. E eu vou usar todos os meus recursos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que você alcance isso, para que você viva isso. Essa é a minha missão. Então nós precisamos saber, gente, que Jesus ele se separou para quê? Para que eu e você fôssemos alcançados por Ele, e o nome de Deus viesse até nós, e nós fôssemos separados por Deus e para Deus. Então, santidade é o caráter de Deus florescendo em nós, meu querido. Santidade não é um monte de regras que eu sigo, por mais que existem coisas que se eu tocar eu fico impuro. É ou não é verdade? Mas a essência da santidade é a vida de Deus nos transformando, florescendo em nós. Isso que é se consagrar a Deus. Essa transformação, gente, ela é progressiva. Ela não é um lugar que você chega. É um caminho que você trilha. É um novo e vivo caminho. É uma transformação constante. E nós precisamos pensar, gente, a partir dessa realidade, a partir desse conceito, o que significa ser consagrado a Deus em cada área da minha vida? Porque eu já estou protegido, mas eu amo Ele, eu quero ser como Ele. O que significa ser consagrado a Deus se eu sou solteiro? O que significa ser consagrado a Deus se eu sou viúvo? Se eu sou divorciado? Se eu sou casado? O que significa ser consagrado a Deus com o trabalho que eu exerço, com a profissão que eu exerço? O que significa ser consagrado a Deus na minha faculdade, na minha escola, na academia que eu participo, no clube, no esporte que eu faço? O que significa ser consagrado a Deus dentro das minhas amizades e das escolhas que eu faço, dos lugares que eu participo? O que significa ser consagrado a Deus com os bens que eu tenho? E como que eu vou viver isso? Isso tudo está na palavra, meu irmão. A gente falou disso há um tempo atrás, mas esse é um exemplo maravilhoso que eu queria trazer de novo. Qual que é a diferença de uma cadeira do templo lá de Salomão, né, do templo de Israel, e uma cadeira normal, a mesma cadeira? Na essência nenhuma. É ou não é verdade? Qual que é a diferença da vela que está lá, do candelabro? Se forem feitos pela mesma pessoa, só que um está lá e o outro está na rua. Qual que é a diferença? O uso exclusivo para Deus. Quando a gente fala que cada cadeira é uma história, nós estamos falando que essas cadeiras elas podem ser compradas para vários tipos de ambientes. Mas as nossas cadeiras, as pessoas vão sentar e vão ouvir a palavra de Deus. Nas nossas cadeiras, essas histórias dessas pessoas que vão assentar nelas, elas vão ser transformadas. Porque nesse ambiente, nós pregamos o autor e consumador da nossa fé e as pessoas são tocadas. Então as cadeiras não são santas, mas as pessoas que vão sentar nelas vão ser santificadas, porque essas cadeiras são santificadas a Deus. Porque elas são usadas para o uso exclusivo da vida de Deus, da consagração a Deus. E é isso que nós precisamos de pensar. Como que eu uso o meu corpo para a glória de Deus? Como que eu uso a minha inteligência, a minha influência? Fala, João, mas isso é difícil demais, eu tenho dificuldade com algumas coisas, o que eu faço? Sabe o que você faz, meu querido? Você pega a palavra de Deus e medita nela. E medita nela. E medita em quem Deus é, o caráter de Deus. Medita em quem Jesus é e o caráter de Jesus. Você olha para Ele, você ora, você se consagra, você jejua até você ser transformado, meu querido. É só assim que a verdade entra, é só assim que a transformação vem. Até a transformação acontecer, nós temos que buscar. Então, por exemplo, você está com dificuldade com bebida, começa a ver o que aconteceu com os bêbados da Bíblia. Vai lá, começa em Noé, por favor.
Comece em Noé, você vê a vergonha que é um bêbado. E comece a olhar para Jesus, para ver como que ele consegue trabalhar esse vício com você. E mais para frente, né? Você vai ver o que a unidade da igreja faz, te protegendo e te guardando, para que você possa vencer essas dificuldades na sua vida. Está com tentação na área sexual, essas coisas? Vai lá ler 1 Coríntios capítulo 6, ora, medita, ouve pregação em cima disso, jejua, confessa o seu pecado para alguém, meu irmão. Até a verdade ser vida em você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma vida de Deus em nós que nos fortalece. Então, à medida que essa santidade cresce em cada um de nós, nós nos tornamos cada dia mais cristãos. E o que é um cristão? É uma pessoa que é primeiro Deus, depois o resto. Não que o resto seja ruim, mas Deus é mais importante. E à medida que você vai sendo transformado, todas as outras coisas, elas vêm depois de você ser cristão. O nome da sua família vem depois de você ser cristão. A sua nacionalidade, brasileiro, vem depois de você ser cristão. A sua profissão, médico, empresário, pedreiro, vem depois de você ser cristão. O que você tem nesse mundo, o lugar que você ocupa na sua vida, vem depois de você ser cristão. Então, só assim, gente, com o nome de Deus crescendo em nós, é que nós vamos encontrar essa plena alegria que Jesus falou aqui, já tinha falado várias vezes atrás, quando a gente conversou, né? Só assim que nós vemos o poder da vida dele em nós, só assim que você vai encontrar uma vida verdadeiramente com propósito também. Então, eu queria primeiro te falar que isso tudo começa com você entregando sua vida para Ele. Então, se nessa manhã você está afastado de Jesus por algum motivo, ou você nunca, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, eu quero esse poder aí, essa graça, essa proteção, eu queria te falar, Jesus se santificou por você, Ele se separou por você, Ele largou tudo que Ele estava fazendo, e virou homem, e foi lá e viveu uma vida perfeita, mas Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele recebeu a ira de Deus pelos seus pecados, para que você tivesse essa vida eterna. Entrega a sua vida a Jesus, experimente isso. Você não vai se arrepender. Eu não estou falando de uma religião, meu irmão. Eu estou falando de um Deus vivo que vai transformar a sua vida. Agora, nós precisamos também pensar como nós temos vivido. Se nós temos vivido protegidos ou entendendo essa proteção do amor de Deus em nós, ou como alguém que precisa se proteger sozinho. E a gente começa a criar os nossos próprios caminhos para que essa proteção venha. E aí você fica com medo de Satanás, você fica dando um jeitinho para as coisas, ou você confia que Deus cuida de você todos os dias da sua vida e que você vai viver a vida que Deus tem para você e você vai avançar. Eu queria que você pensasse e orasse hoje ainda, se existe alguma área na sua vida que ainda não foi consagrada ao Senhor. Porque a santidade, gente, é como uma água em uma caixa d'água. Essa água, ela só vai ser derramada onde você abrir o registro. E eu sei disso, eu vivo isso, eu vejo várias vezes lugares que eu preciso santificar mais a minha vida e Deus vai me chamando, mas eu lembro também do começo da minha caminhada, que existiam áreas da minha vida que eu não queria que Deus tocasse, que eu falava, isso aqui eu que vou fazer, porque esse negócio que a Bíblia fala sobre isso não está muito bom para mim não. E aí eu fui abrir nesse registro, e Deus foi transformando a minha vida, Ele pode transformar a sua vida, porque o mesmo poder que atua em mim, atua em você. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, trabalha na sua vida. Então eu queria te desafiar para que nessa semana você escolha alguém, uma pessoa madura, uma pessoa que você confia, para compartilhar as suas dificuldades. Pode ser a dificuldade de confiar na proteção de Deus, pode ser a dificuldade de se consagrar a Deus. Vamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados e que possamos viver essa vida guardados em Deus, cientes disso e consagrados a Ele na verdade. E semana que vem a gente volta para falar da verdade e para falar da unidade. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua vida. Essa vida eterna, essa vida inexplicável. É difícil falar de santidade para quem não viu o Senhor. É difícil falar da sua paz para quem não viveu a sua paz. Mas quando nós falamos, o seu Espírito revela. O seu Espírito abre olhos espirituais. O seu Espírito abre corações. E nessa manhã
eu oro para que os olhos sejam abertos, como os olhos de Paulo foram abertos na estrada para Damasco. Eu oro para que o Espírito Santo sonde os corações, como foi orado pelo salmista, revelando em nós se há algum caminho mau, e trazendo para fora isso com arrependimento, com fé, porque quando o Senhor encosta numa ferida, ela vai ser curada. Eu oro por cura no nosso meio. Eu oro, Pai, para que aqueles que estão desesperados em relação à proteção do Senhor na vida deles, aqueles que têm medo de ataques do maligno, aqueles que têm medo dos prazeres do mundo, dessas coisas todas, que possam se guardar no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde, livre-os do mal. Mas como o Senhor orou, ore, eu falo por nós, não nos tire do mundo, mas nos livre do maligno, Senhor. Para que não sejamos enganados, para que não sejamos acusados, ou não recebamos essa acusação e vivamos isso, mas que olhemos a partir da cruz de Cristo, restaurados, redimidos, protegidos, guardados em Deus. Consagra-nos, Senhor. Eu oro por santidade no nosso meio. Eu oro por revelação daquilo que é santo. Eu oro, Pai, para que o Senhor, o seu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, nos convença nessa manhã e nesses dias, porque a santidade do Senhor, ela nos guarda. Porque é a forma certa de viver o mais novo e vivo caminho que o Senhor tem para nós. Eu abençoo a vida de cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém.